preciso mudar de ideia. Esse é o tema do culto ao qual convidamos você a participar conosco neste momento. Nos alegramos com a sua presença e rogamos a Deus que abençoe esse culto, ajudando-nos a crescermos na nossa confiança em Deus, a também termos sempre consciência da nossa situação de pecadores e confiarmos na graça, no perdão e no amor de Deus em nosso favor. Assim como o salmista Davi expressa no salmo de hoje, o salmo de número 25, o versículo 4: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Também a nossa confiança seja semelhante a essa confiança manifestada por Davi ao Senhor Deus. Damos início ao nosso culto cantando o primeiro hino, o hino 54 do cancioneiro Louvai o Senhor. Santo, 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 Deus Onipotente. Invoquemos ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Estimados irmãos e estimadas irmãs do Senhor, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: todos nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras, todos nós estávamos afastados de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, o nosso Salvador, e nos levou ao conhecimento do Evangelho. Nós então fomos batizados e fomos tornados filhos de Deus. Mas o pecado continua fazendo parte da nossa vida diária e vai ser assim até a nossa morte. Como o Pai nos ama e no seu Filho já pagou a nossa culpa, Ele nos chama ao arrependimento. Por isso pergunto a cada um individualmente: que confissão você quer fazer diante de Deus? Confesso que tenho pecado contra Deus e contra o meu próximo. O que você merece por causa dos seus pecados? Mereço a ira de Deus e a justa condenação temporal e eterna. O que você espera então de Deus? Espero que tenha misericórdia de mim e me perdoe mediante Jesus Cristo, meu Salvador. Em que se baseia essa sua esperança? Na maravilhosa promessa de Deus de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas essa promessa vale também para você? Sim, pois Jesus morreu na cruz por mim. O que você deseja fazer daqui em diante? Desejo, com o auxílio do Espírito Santo, viver uma vida digna de filho redimido e testemunhar esta fé. Ó Deus de toda graça e misericórdia, ouve o clamor dos teus filhos, purifica-os no sangue redentor de Cristo, dá-lhes pelo teu Espírito Santo consolo e forças para viverem uma nova vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diante dessa sua confissão, como ministro da palavra, perdoou todos os seus pecados. Em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O apóstolo e evangelista João escreve, inspirado por Deus, a sua primeira carta: o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Que essa seja sempre a nossa confiança e nos acheguemos a Deus, certos do seu amor, do seu perdão e do seu cuidado em favor de cada um de nós. Queremos ler o Salmo 25, do versículo 1 ao versículo 10, de forma responsiva, conforme segue. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir.
Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Oremos. Onipotente Deus, que proteges e guias todos os que em ti esperam, derrama o teu Espírito sobre todo o teu povo, para que, firme em tua graça e verdade, ande sempre no caminho da tua luz, levando a este mundo o Evangelho de Cristo, que liberta as pessoas da escuridão do pecado e as leva para a maravilhosa luz da salvação eterna. Por Cristo, Deus verdadeiro, contigo e com o Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém. Cantamos agora o cântico Tu és fiel, Senhor, cântico 167 do cancioneiro Louvai ao Senhor.
este que é o 17º culto após Pentecostes, encontramos registrado através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 25 ao 32. Essa leitura será feita pela irmã Fabiana Coro. O Senhor me disse o seguinte: por que será que a terra de Israel, o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que está fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz não está certo? Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo, uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. A leitura da epístola nós encontramos registrada na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E essa leitura será feita pela jovem Eduarda Zimmermann. Ouçamos a leitura. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
A leitura do Santo Evangelho nós encontramos registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 32, onde encontramos as seguintes palavras. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo vai fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependem e não creram nele. Esta leitura do Santo Evangelho. Queremos agora confessar a nossa confiança no Deus triuno através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos agora o cântico 142, Jesus é o guia, muito paciente. Deus abençoe o nosso louvor dedicado a Ele.
Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo nos sejam multiplicadas de forma especial neste momento, ao meditarmos na sua santa palavra sobre o tema "É preciso mudar de ideia". Deus abençoe a nossa reflexão, a nossa meditação, para assim podermos sempre estar em comunhão com o nosso Deus e nos colocarmos ao seu dispor no trabalho em seu reino, gratos pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a parábola dos dois filhos, ela é muito rica em conteúdo. Já ouvi pessoas usarem essa parábola para explicar o relacionamento entre pais e filhos, pois trata de um pai e de dois tipos de filhos. Mas não é apenas isso que Jesus queria ensinar através desta parábola. Outros usam essa parábola para ilustrar como deve ser a nossa disposição para o trabalho na igreja. Dizem: aquele que levanta a mão e se dispõe não apareceu, não fez nada. Já aquele que ficou quieto, disse que não poderia, apareceu e fez muito. Mas também não é só isso que Jesus quis ensinar com essa parábola. Jesus está falando de mudar de ideia, sentir remorso, arrepender-se. Por isso destacamos o tema "É preciso mudar de ideia". No nosso texto temos dois exemplos de mudanças de ideia. O primeiro filho respondeu um não ao convite do pai. Foi bem franco, bem direto, mas depois mudou de ideia e foi trabalhar na vinha do seu pai. O segundo filho quis manter a aparência perante o pai, quis agradar o pai e prontamente disse diante dele: "Sim, Senhor". Mas logo houve uma mudança de ideia e ele resolveu não ir. Então ficamos pensando: o que motivou o primeiro filho a ir? O que veio na sua cabeça para mudar de ideia? Por isso, quando destacamos o tema "É preciso mudar de ideia", perguntamos: como? E olhando para o primeiro filho, notamos que ele olhou certamente para o amor do seu pai. Ele certamente pensou: puxa, meu pai me ama, ele me dá todas as coisas que eu preciso, ele cuida de mim, me protege. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, pois ele já me deu todas essas coisas. Fazendo uma breve aplicação, somos chamados a mudarmos de ideia, a nos arrependermos. Você talvez pergunte: como? Olhando para a obra salvadora de Jesus, olhando para o amor de Cristo por cada um de nós. Ele nos amou a tal ponto de deixar a glória dos céus e se tornar um ser humano, vir aqui a este mundo para cumprir a lei de Deus em nosso lugar e, por causa dos nossos pecados, a nossa culpa, pagar com o seu sofrimento e com a sua morte lá na cruz, derramar o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse precisa ser sempre o primeiro motivo que nos deve sempre levar a mudar de ideia quando estamos andando por caminhos errados. Vivemos muitas vezes afastados de Deus, temos planos, fazer isso, fazer aquilo, mas
em muitas vezes os planos de Deus, as suas orientações, a sua palavra, acabam ficando de lado. E é por isso que nós muitas vezes precisamos mudar os nossos planos, mudar as nossas ideias, pois elas muitas vezes não são de acordo com a vontade do nosso Deus. Somos convidados a mudar de ideia, voltando então os nossos olhos para Cristo e olharmos para aquilo que Ele fez e continua fazendo por cada um de nós, olhando para o seu grandioso amor. Ao falar do segundo motivo que nos leva a mudar de ideia, entramos na aplicação propriamente dita da nossa parábola. Jesus, após expor o caso dos dois filhos, faz uma aplicação da parábola. Ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Para quem Jesus disse essas palavras? Para os sacerdotes e para os líderes judeus. E por quê? Porque eles não acreditaram na pregação de João Batista, e aí está o ponto de comparação de Jesus. Quem eram os sacerdotes e os líderes? Eram pecadores públicos? Não. Eram pessoas que diziam não para o chamado de Deus? Também não. Normalmente diziam sim, mas eles não iam. Eles, na verdade, não acreditavam, eles não produziam frutos de verdadeiro arrependimento. Eles foram comparados por Jesus com o segundo filho. Por outro lado, os cobradores de impostos eram desprezados por trabalharem para um dominador estrangeiro e por serem geralmente desonestos. E as prostitutas viviam de forma imoral e causavam grandes problemas às famílias, aos casais. Esses eram dois grupos de pessoas que eram pecadores públicos, que desobedeciam descaradamente a Deus e aos seus semelhantes. Mas estes se arrependeram, mudaram de ideia quando ouviram a pregação de João Batista. Vejamos como isso aconteceu, está narrado em Lucas capítulo 3, versículo 12, que após ouvir a pregação de João Batista, os cobradores de impostos se aproximaram para serem batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? A palavra de Deus trouxe transformação para a vida deles. Quanto às prostitutas, podemos lembrar da pecadora que, em sinal de perdão pelo seu arrependimento e então em gratidão a Deus, acabou ungindo os pés de Jesus. Com essa parábola de Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32, podemos aprender também a não julgar pela aparência. Nunca devemos pensar somente nas pessoas de repente gentis e boas para então convidarmos para se aproximarem de Deus, anunciarmos a elas o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Mas vamos voltar ao tema principal da nossa reflexão: mudar de ideia, arrepender-se. Primeiro citamos olhar para o amor do Pai. E em segundo lugar, a mudança de ideia, o arrependimento, acontece pela pregação da palavra de Deus. O exemplo daquilo que Jesus disse dos cobradores de impostos e das prostitutas, que se arrependeram
mudaram de ideia, mudaram de vida pela pregação da palavra de João Batista. É a pregação da lei de Deus que nós também precisamos ouvir. Precisamos ouvir sempre de novo alguém denunciando os nossos pecados, a nossa maldade, a nossa falta de amor, tanto para com Deus como também para com o nosso semelhante, e isto pela palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus também quer que em muitas coisas nós mudemos de ideia, que mudemos a nossa opinião. Se você, por exemplo, é da opinião de que não precisa ir à igreja, participar das atividades dos departamentos da escola dominical, Deus quer que você mude de ideia, que você mude de opinião. Se você é da opinião que deve dar o troco, ou seja, para alguém que lhe ofendeu, você pode ofender também, Deus também quer que você mude de ideia, que você mude de opinião. Se você é da opinião de que não precisa ler a palavra de Deus e não precisa orar, Deus também pede e quer que você mude de ideia. Se você é da opinião de que não precisa ofertar, Deus também quer que você mude de ideia. E assim, aproveite esse privilégio de poder participar da manutenção e também da expansão do reino de Deus entre nós, uma forma de agradecer por todas as bênçãos concedidas por Deus. Se você é da opinião de que os vícios não lhe causam mal, Deus também quer que você mude de ideia. Se você é da opinião que se sente superior às demais pessoas, Deus também quer que você mude de opinião. Precisa haver arrependimento, porque tudo isso citado está na palavra de nosso Deus. É a dura lei de Deus, mas que tem o objetivo de nos levar ao arrependimento, nos levar à mudança de vida, à mudança de opinião, à mudança de ideia, para haver perdão, salvação. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, se o seu coração está triste por causa dos seus pecados, peça perdão a Deus. Peça também perdão para resistir ao diabo e a todas as suas artimanhas. E por isso, também nós sempre queremos, quando a lei nos acusa, olharmos para o grande amor de Deus que veio ao nosso encontro e que Ele nos deu nova vida, salvação e vida eterna. Jesus nos perdoou e nos deu uma nova vida, para que nós possamos dedicar essa vida ao Senhor nosso Deus, em gratidão por tudo que Ele fez por nós, e assim trabalharmos na sua vinha, trabalharmos no seu reino, para que mais pessoas conheçam o grande amor de Deus, ao ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E assim possam eles também serem tornados pela conversão do Espírito Santo em filhos e filhas de Deus. Deus abençoe a nossa mudança de ideia em todos os momentos que somos contrários à palavra de nosso Deus, a nos arrependermos e a sempre confiarmos no perdão em Cristo Jesus e a sermos gratos por todo o seu amor, pelo perdão e pela salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado pelo teu convite para fazermos parte do teu reino e para também dedicarmos os nossos dons, o nosso tempo, os nossos bens a ti. Ajuda-nos a sempre sermos gratos pelo teu amor e quando estivermos por caminhos errados, que
sejamos chamados de volta a Ti e assim possamos sempre responder ao Teu amor de forma positiva e testemunhando esse Teu amor perante o nosso semelhante. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar agora o hino 395 do Inário Luterano, Senhor, Tu foste a habitação. Nesse momento em que dentro do nosso culto normal seria feito o recolhimento das ofertas. Deus abençoe nosso louvor dedicado a Deus. Este é um momento especial dentro do culto, em que podemos nos achegar diante de nosso Deus e abrir o nosso coração, demonstrando a nossa gratidão e também recorrendo a Ele para nosso auxílio. E assim também queremos, na oração de hoje, incluir o seu Arlindo Hack, que está hospitalizado, intercedermos por ele e assim intercedemos também por todas as demais pessoas que se encontram enfermas. E o pedido do casal Aline e Marcos Rodrigues da Rosa de orarmos também em gratidão pelos 30 anos de matrimônio dos pais do Marcos, o seu José e a dona Nelcia Rodrigues da Rosa,
e os 40 anos de matrimônio dos pais da Aline, o seu Omar e a dona Dora Krebs. Incluímos também os aniversariantes de nossa congregação desta semana. No dia 21, o Renan Área, a Ana Mas e também a Maristela Pimmel. No dia 24, o Henrique Kamphorst, o seu Arnoldo Kirten e a Diane Kriser. No dia 25, a dona Romilda Brandt. No dia 26, a Vanessa Ian, a dona Dalira Engel, o Rodrigo Emerson Ferrari e a Lúcia Pino. E no dia 27, o Lucas Forte. Nos dirigimos a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, maravilhoso é podermos nos achegar a Ti, e isto por Tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado por teres nos chamado para pertencermos a Ti, nos chamaste para sermos Teus filhos e filhas, e Te somos imensamente gratos por este Teu amor por nós. Obrigado porque podemos, de forma livre e voluntária, nos apresentar diante de Ti em oração. E assim agradecemos por todas as bênçãos com as quais nos tens abençoado no dia a dia de nossa vida. Todo o Teu cuidado, toda a Tua proteção, a sabedoria e especialmente a certeza do perdão em Cristo Jesus e o Teu desejo pela ação do Espírito Santo de conduzir a cada um de nós firmados em Cristo em todo o nosso caminhar rumo à vida eterna que nos tens preparado. Senhor Deus, também queremos Te agradecer por todas as orações atendidas, todos os pedidos e intercessões que temos feito a Ti e Tu nos tens respondido a Teu tempo e a Teu modo. Por isso agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Senhor Deus, também agradecemos pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida no transcorrer dessa semana, e a todas as demais pessoas do nosso círculo de amizade, do nosso círculo familiar e também de trabalho, da escola, que completaram mais um ano de vida. Senhor Deus, Te agradecemos pelo aniversário de casamento do seu José e da dona Nelson Rodrigues da Rosa, os 32 anos de matrimônio completados no último dia 22. E assim também os 40 anos de matrimônio do seu Omar e da dona Dora, completados no dia 27, agora do mês de setembro. Senhor Deus, continua abençoando esses casais, ajudando-os em toda a sua caminhada e derramando sobre ele as Tuas ricas bênçãos. Eles agradecem e louvam o Teu santo nome. Senhor Deus, pedimos que estejas com todas as pessoas que se encontram enfermas, que estão em tratamento de saúde, que buscam através de exames o detectar o mal que as está afligindo, e assim possam ser tratadas, medicadas de forma correta e adequada. Pedimos de forma especial pelo seu Arlindo Hack, que está hospitalizado, e que assim ele também conte com a Tua misericórdia, o Teu amor, e abençoes o tratamento médico que está sendo dado a ele, e assim também a todas as demais pessoas que estão em tratamento. Senhor Deus, continua cuidando de todos aqueles que se encontram em necessidade, abandonados, aflitos, deprimidos, solitários. Senhor Deus, abençoa, especialmente para que tenhamos sempre amor de uns para com os outros, e assim possamos também enxergar as necessidades de nossos irmãos e irmãs, também dos nossos semelhantes ao nosso redor, e levar-lhes o Teu amparo. Gracioso Deus, em Tuas mãos nos colocamos, a Ti agradecemos, a Ti louvamos, pois és Deus de amor, graça e misericórdia.
Obrigado pelo teu amor e louvamos o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Em conjunto, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Com alegria saudamos novamente a você que esteve conosco durante esse culto. Deus continue nos abençoando, nos acompanhando, nos protegendo e nos fortalecendo em toda a nossa caminhada cristã. Como avisos de nossa congregação, temos especialmente então as atividades no outro final de semana, onde teremos então novamente cultos presenciais. Na sexta-feira, dia 2, às 19h30, depois no sábado, às 15 horas, e no domingo pela manhã, dia 4, às 9 horas. Então esses são os nossos próximos cultos presenciais. Rogamos a Deus que abençoe a todos nós e nos acompanhe em mais uma nova semana, que em sua graça e em seu amor recebemos. Finalizamos o nosso culto cantando o cântico 87 do cancioneiro Celebrai, Quero Te Dar a Paz. Levemos esta paz de Cristo ao nosso dia a dia e também aos nossos semelhantes. Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém.